não é essencial, por automaticamente já está tudo fechado. Então aquilo que não é essencial, automaticamente está fechado. Alguém falou aí, Zema falou não sei o que a respeito não sei o que. Zema, alguém mandou para mim, Zema regulamentou ou deu uma resposta a alguém a respeito de... Manda Zema escrever, porque o decreto, nós vamos seguir, é o que ele escreveu no decreto. O que ele escreveu no decreto é o que nós vamos seguir. Ô Júnior Porto, o Júnior Porto, o Léo está lendo a sua mensagem, eu não vou ler, porque não interessa aqui esse tipo de pergunta. Mas, último, eu acho que interessa. Não, nós não temos problema nenhum. Tem alguém que colocou aí, né? Leia aí, último, por favor. Tem pessoas que trabalham na saúde, que já estão, participam e vivem nas farras e barzinhos, que já foram vacinadas e vivem... Último, eu preciso esclarecer isso. Hoje o decreto vigente na nossa cidade não fechou bares, não. Nós regulamentamos o funcionamento dos bares, que é funcionamento à distância, que é funcionamento disso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que costumo frequentar. Eu vou no Rock Bar, eu vou no Varanda. Eu vou no Varanda exemplarmente a forma com que Rosinho trata lá no Rock Bar. Lá no Varanda. E Cristina no Rock Bar, exemplar. É um ambiente maravilhoso, com segurança, com responsabilidade, com cuidado, os banheiros impecáveis, pouca gente. Eu sou o chefe do executivo. Teoricamente, sou a pessoa que mais dou exemplo. Por que eu vou lá? Porque eles cumprem o decreto e porque trabalham com segurança. Agora, se o profissional da saúde é irresponsável, ele tem que ser punido. Inclusive, digo diferente, existe um posicionamento do STF, né, doutor Angel? Que quanto ao profissional da saúde, ele infringindo as regras, deixa eu te falar uma coisa, a penalidade dele deve ser duplicada. Por exemplo, se você pega um profissional da saúde dentro do posto de saúde sem usar máscara, ele pode ser demitido por justa causa imediatamente. Se você mesmo que já vacinado. Mesmo que a vacina não imunizou 100% não. A vacina não falou que depois de vacinado você pode frequentar qualquer ambiente sem máscara, relaxar. Não tem isso na vacina não. A vacina é um componente de apoio à imunização. Mas a máscara deve continuar usando. Então, o profissional de saúde que está dessa forma, eu sugiro para a comunidade que denuncie, que faça chegar até o secretário de saúde o comportamento do profissional de saúde. Porque ele tem que dar exemplo. Não se é o profissional de saúde, não, o servidor público. A lei deixa claro quanto ao servidor público. Então, nós precisamos dar exemplo. E o que a gente tem que fazer é dar exemplo. E agora, nesse exato momento, infelizmente, né, as pessoas, né, precisam, né, infelizmente eu digo, né, as pessoas têm que redobrar a sua atenção. E eu penso que nesse quesito, né, a gente precisa pensar em todos. Né? Da mesma forma que aponta um servidor da saúde, a gente entra em supermercados que o proprietário do supermercado não está usando máscara. Eu acho isso repugnante. Igrejas católicas, evangélicas, tudo isso é fechado. Né? O último, não tem nada no decreto que diz que igreja é essencial. Não tem nada no decreto que diz para nós isso. Então, se não é essencial, a gente tem que seguir a norma do que o decreto prevê. Deixa-me ver, trabalhar hoje às 6 horas, muitas pessoas fazendo caminhadas sem máscara, lá no aeroporto o pessoal está caminhando sem máscara, e isso é um risco também, né, David? Ok. Essas caminhadas sem máscara lá... O último, é terminantemente proibido, inclusive um dos apoios que nós vamos pedir à Polícia Militar é para a gente restringir, diminuir aquele fluxo de pessoas ali. Inclusive, as nossas quadras, as nossas pistas de skate, nós vamos mandar apagar as luzes, vamos mandar desmobilizar todos. Nós temos que dar exemplo. Se é um espaço público, nós temos que dar exemplo de espaço público. Que está na época da quaresma, mas fica com medo do bicho da Fortaleza. Assim, último, eu recebi a mensagem aqui, pedindo para falar um pouco sobre a vacina. E é importante a gente falar que a partir de hoje nós começamos a vacinar 79 anos. Né? Então, assim, acamados, 79 anos acamados. 79 anos. Já saímos da estagnação dos 80. Vacinamos de 80 a 84, 85 a 89, 90 a 95 e 95 para cima.
e agora nós ultrapassamos a barreira dos 80. Então hoje é 79 acamados. Mas deve chegar a vacina essa semana, né, Léo? E aí a gente vai diminuindo, baixando. A nossa intenção, pelo menos a perspectiva que tem, é que até abril é possível que a gente baixe a barreira dos 70. Então, assim, a gente entra na barreira a partir dos 60, né? Que é os jovens, né? Assim, que já são os bem mais jovens, né? Eu creio que você vai demorar um pouco, você está nas do 40, né, último? Então, 33, 33. Ah, então tá. Então aí deve demorar mais um pouquinho. Último, eu queria só falar uma outra coisa, o seguinte, sobre o protocolo. É isso que eu ia falar. Você obedece o protocolo. Último, é assim, eu vejo às vezes uns comentários de pessoas, último, eu entristeço porque são pessoas teoricamente instruídas, são pessoas que deveriam consultar a base legal e às vezes se posiciona sem conhecimento de causa, e eu já vi algumas pessoas posicionar dessa forma várias vezes e se equivocar várias vezes. Ou a instrução que nós seguimos do Estado está à disposição de quem quiser sobre como que são a forma de vacinar. Eu posso até questionar? Posso. Eu posso até questionar. O que eu não posso é desobedecer. O que nós temos feito? Questionar quando a gente acha que é necessário. Tem alguns pontos, último, que chega a causar arrepios em nós, que eles decidiram lá em cima quem deve vacinar ou não. Mas o que nós temos que fazer é questionar. É vacinar. Por quê? Porque sempre na leva da vacina está vindo uma porcentagem X. Essa porcentagem é para os profissionais da saúde. E o restante é para as outras prioridades. Obedecer e lá e questionar que um balconista de 30 anos está sendo vacinado e eu tenho uma pessoa de comorbidade de 70 que não foi vacinada ainda, até eu questionar, e já vacinou todo mundo. O Ministério Público recomendou seguir o plano. Oi? O Ministério Público recomendou seguir o plano. E o Ministério Público recomendou que nós devemos seguir o plano. Então nós estamos seguindo o plano. Se alguém chegou lá e viu, vacinou um profissional da saúde que é lá da farmácia, vai lá no plano e olha, porque está lá descrito claramente o farmacêutico, os seus assistentes, até o serviço geral lá tem que ser vacinado. Porque, né, ou seja, último, então eu não tenho razão. Por exemplo, a lei diz que o veterinário tem que vacinar. E o assessor do veterinário deve vacinar. O último, algum momento, eu questiono isso. Mas eu tenho que cumprir a lei. Então eu vou cumprir. Ou seja, eu preciso de cumprir. Agora, isso sempre vem muito explícito. Tipo assim, 13% do total da vacina, tanto por cento deve ser direcionado para tal. Se vem 200 doses, 15%, 30 doses. Essas 30 doses eu tenho que aplicar dessa forma. As demais doses eu tenho que aplicar nos idosos ou naquela faixa etária. É o tal do protocolo. E o que eu tenho feito? Seguido ipsis literis o protocolo. Quem estiver achando ruim, questiona. Vai no Ministério Público, vai na Justiça, escreve para a Zema, escreve para o secretário de Saúde. Eu vou fazer uma coisa, eu vou cumprir o protocolo. Por que eu vou cumprir? Porque eu entendo que a gente tem que fazer a coisa do jeito que é determinado. Mas não fica botando mentirada nisso. Agora o problema é a pessoa ficar questionando e acusando, dizendo que a Secretaria de Saúde não está cumprindo, a Secretaria de Saúde não está isso, né? Ou seja, tira foto de gente que está sendo vacinado sem ao menos saber que nós estamos vacinando de acordo com o que a lei preconiza. Eu acho que isso é que é importante, entendeu? E a gente precisa cumprir isso e a gente vai cumprir isso. Ok, eu acho que é isso. Então, é importante também dizer, último, que em Almenara, graças a Deus, as doses que têm chegado, nós temos um sistema eficiente. Isso é típico do Brasil. O Brasil sai na frente nisso. Nós temos milhares de salas de vacina no Brasil. E quando a gente tem essas salas de vacina no Brasil, isso facilita. Você vê que os Estados Unidos está chamando soldados para vacinar, chamando profissionais, porque eles não têm o SUS, que é o sistema que nós temos com salas de vacina. Hoje, todas as doses que chegou para nós, em tempo recorde, nós vacinamos. Em alguns, em domicílio, a maioria dos idosos acima de 90 anos, nós somos na casa, vacinamos. Os acamados, a gente está indo assim e vacinando com a urgência necessária.
Tanto que em Almenara nós já aplicamos mais de 2.000 doses de vacina e a nossa expectativa é até abril a gente aumentar bem esse número e a gente já conseguir trazer um alívio para o sistema de saúde, que quando a gente começa a vacinar as pessoas, imunizá-las, né, a contaminação diminui, né, consideravelmente, e isso vai trazendo um alívio para o sistema de saúde. O decreto saiu hoje ainda? Hoje. Nós vamos publicar o decreto no site da Prefeitura hoje, e aí no decreto nós trazemos os maiores esclarecimentos quanto ao funcionamento. E no decorrer do tempo, né, nós podemos estar tirando as dúvidas das pessoas, caso tenha alguma dúvida. Você colocar, né, aqui também. Isso, mas é só dizendo que a princípio, a partir de amanhã, né, nós já amanheceremos com a cidade toda fechada, tristemente, mas... Isso aí já é certeza. É certo, né? Isso aí é a onda roxa, né, e a partir das 20 horas, né, nada funcionando na cidade e nada circula, e ninguém circulando na cidade. Exceto né, nas excepcionalidades que o próprio decreto preconiza. Eu nem dei bom dia para a Átila, ele está aqui conosco também, mas tem alguma coisa para ressaltar aí? Átila, está tudo bem, é isso aí? Tem algum bom dia para você? Bom dia, último, bom dia, ouvintes. Como a fiscalização também, né? Nos últimos dias aí nós intensificamos a fiscalização, tivemos alguns problemas aí, fechamento de alguns estabelecimentos na avenida. Chegamos a ter estabelecimento? Chegamos a ter. E a mensagem que a fiscalização ela vai ser ainda mais intensificada, né? Por determinação do próprio decreto que virá e também da onda roxa, onde a Polícia Militar está diretamente envolvida, né? A Polícia Militar nos dá assistência, né, na fiscalização, mas agora será bem mais intensificado. Então, e a tolerância também vai ser zero, né? Então a gente ainda tinha a questão de conversar e caso não adotasse, a gente entraria com algumas medidas mais severas, mas nessa onda roxa não há essa tolerância, né? Então, pedir que a população colabore, né? Não só os donos dos estabelecimentos, mas principalmente a população em geral, que é quem mais atrapalha o trabalho da fiscalização. Para ser bem sincero, tipo, a gente chega ali na pracinha, por exemplo, do bairro São Pedro, a gente fazendo o nosso trabalho, os comerciantes também fazendo o trabalho deles, e quem atrapalha, na verdade, é a população. A população. São vamos dizer assim, são os que estão bebendo lá, que acaba atrapalhando tanto o trabalho da fiscalização, quanto o trabalho dos estabelecimentos. Ok, Átila, Odemir, tem mais alguma coisa que a gente possa... Último, eu queria só ressaltar, e com respeito à pista do aeroporto, muita gente me perguntando aqui, nós estaremos solicitando apoio da polícia e nós vamos interditar aquela caminhada ali do aeroporto nas próximas 15 dias. 15 dias não será autorizado aquela caminhada ali na frente do aeroporto e nem a utilização do campo, nem da quadra de areia, nem da pista de skate. A gente entende que ali é um fluxo muito grande de pessoas. Posso dizer 90% deles sem utilizar máscara. E se as pessoas ficarem 15 dias sem caminhar ali, último, eu tenho certeza que ninguém morre, ninguém infarta, ninguém sofre por nenhum mal, não. É um momento de clamor, de necessidade que as pessoas nos ajudem nessa nova onda roxa que Almenara foi acometida, bem como os 853 municípios. Então é importante deixar isso claro. Eu queria conclamar as pessoas, e se a gente entender, último, que o extremo vai ser necessário, a gente manda até desligar as luzes dos postes para a gente poder apagar lá. Se isso for o extremo, nós adotaremos o extremo. Agora a gente precisa que as pessoas nos ajudem, né, nesse quesito, para que a gente não precise passar por esse constrangimento de ter que desabilitar. Ok? Então isso vale para campos de futebol, isso vale para campos privados, nós temos campo de futebol privado aqui, vale para todos os locais a suspensão, né, dessas práticas durante o período, a partir de amanhã, pelos próximos 15 dias. Muito bom. Doutor Nagel, tem mais alguma coisa? Sem mais. Átila, Léo, Ademir, eu quero te agradecer e mais uma vez dizer que nós avisamos em vários momentos aqui nesse programa que não queríamos que isso acontecesse, mas está acontecendo. E você está obedecendo uma ordem
que vem lá de cima. E lei é para ser cumprida. Se é para ser cumprida, a população, se vai sofrer, eu não sei. Mas que é chato esse tipo de coisa, eu sei que você está tomando esse tipo de providência, não é de você, porque você gostaria que tudo funcionasse normalmente. Eu encerro o programa aqui com a Adelinha, com o doutor Nagel, com o Léo, o Átila. O último, é porque alguém está me perguntando aqui com respeito ao transporte, com respeito ao ônibus, no caso ônibus de Belo Horizonte. Então, é um meio essencial. O que a gente vai fazer é a gente vai limitar, né, a utilização dele com a quantidade de pessoas, que é o que obrigatoriamente deve acontecer, né? A gente vai regulamentar com a quantidade de pessoas. Mas no decreto da onda roxa, o transporte é essencial. Então eu não posso deixar de mandar parar o ônibus para Belo Horizonte, né? No caso aí o ônibus que circula. Eu tenho que restringir a quantidade de passageiros. E isso a gente vai fazer. Restaurantes é essencial, né, doutor? Não, só delivery. É só o delivery. Restaurante é só delivery. Restaurantes é só delivery. A Nadir Costa está te apoiando aqui, parabenizando pelas atitudes que você toma. Eu acabei de receber aqui, eu queria até falar, último, porque eu achei de uma coerência tão grande. Alguém me perguntou aqui, que horas que os supermercados vão fechar? Com o toque de recolher iniciando às 20, vai fechar às 20. O limite é, todos os supermercados de Almenara, deverão fechar até às 20 horas. Para quem passou, último, toda a pandemia funcionando de forma irrestrita, né, eu creio que essa questão aqui, ela é essencial, que eles ajudem, que eles cooperam. Estão me perguntando aqui, então, supermercados funcionará até às 20 horas. Alguém mandou para mim aqui uma coisa que eu achei muito elegante e eu vou pedir licença a ela para falar. Parabéns, prefeito. Sou dona de um bar, mas não vou morrer de fome em 15 dias. É importante fechar para cuidar das pessoas. Então assim, muitas pessoas perguntando, muita gente, eu não tenho condição de responder. Tem gente que mandou carta aqui para mim, carta gigantesca, é impossível responder isso aqui no rádio, que eu não tenho condição nem de ler para que eu possa falar. Mas assim, então, é importante, né, que a gente deixe claro isso. Eu queria alguém perguntando para mim, prefeito, e as secretarias das escolas? Prefeito, não sei o que, um monte de perguntas aqui. Essas perguntas eu vou pedir à secretária de saúde à secretária de educação para direcionar para a nossa rede. Nós vamos responder, não tem condição de responder aqui, né, assim, porque é muita pergunta, faz parte de um contexto muito grande, porque envolve toda a sociedade, né? Alguém está pedindo para mim, fala sobre educação. A gente estava num plano de preparação, um plano enorme de protocolos, para a gente começar a aproximar os alunos da escola. É importante ressaltar isso, último, que tudo voltou ao normal até hoje. A única coisa que não voltou foi a educação. Nada foi mais penalizado durante esse tempo todo do que a educação. E assim, sabe, último, e eu sou pró-educação, e eu acho que eu não consigo entender algumas demandas que são colocadas para nós, quando, por exemplo, o mês profissional da educação não pode entregar o PET nem atender as crianças muitas vezes. Mas eles mesmos a gente vê nas caminhadas, muitas vezes nos bares, muitas vezes nos clubes. Eu não quero polemizar aqui, mas eu quero dizer, último, que nós não podemos fechar os olhos e achar que as nossas crianças não estão sendo penalizadas, que estão gerando um contexto social, gerando prejuízos psicológicos, gerando prejuízos de diversas cadeias. Eu nem estou falando do cognitivo nem da aprendizagem, porque isso aí é quase que irreversível o que está vivendo. Mas eu estou dizendo que a Prefeitura de Almenara, nós fizemos reuniões com o promotor, com o coordenador de teoflotone da promotoria, e a gente estava construindo um projeto bem elaborado, com segurança, sem oferecer risco profissional. Eu sou um defensor inconteste que o professor tem que ser vacinado urgente para as escolas voltarem. O essencial tem que ser a vacinação do professor. Infelizmente, nesses próximos 15 dias, a gente vai ter que dar uma parada com isso.
mas nós não vamos desistir da ideia de que nós vamos trabalhar com segurança e responsabilidade pela educação. Eu não posso entender, último, nem achar normal que a educação vai ser o primeiro a fechar e vai ser o último a abrir, igual foi feito. As escolas foram as primeiras a fechar. E até hoje, mercado voltou, açougue voltou, clube voltou, bar voltou, academia voltou, igreja voltou, e as escolas não voltaram. E eu preciso ter um olhar especial para isso. E nós estamos construindo esse caminho com responsabilidade. E uma das defesas que eu tenho feito em alto e bom som é que a gente precisa oferecer um ambiente seguro. Ah, tem 30 alunos na sala, por que a gente não pode voltar com 10? Por que a gente não vai voltar com 5? Se eu voltar com 5 alunos na sala de aula, na semana, pelo menos uma vez na semana, eu encontrei o aluno, eu reabilitei, eu reaproximei esse fluxo da criança com o professor, ele deu assistência no PET. É um caminho, nós estamos construindo, mas nós vamos construir isso com respeito, com cuidado, mas eu volto a falar, não concordo que a escola seja a primeira a fechar e seja a última a abrir. As nossas crianças precisam de ter uma atenção especial. Eu sei que na zona rural o pessoal está querendo saber também, o professor Luiz Galo, ele está perguntando em relação aos ônibus da zona rural, vão parar também ou vão continuar funcionando? O último, o decreto da Onda Roxa trata o transporte público como essencial. Então nós vamos regulamentar esse serviço de forma que ele não paralise completamente, mas funcione com restrições. Ok? Último, tem gente mandando aqui para mim. Governador Zema fala sobre as igrejas. Manda o governador Zema escrever o que ele falou. Porque o que falou no decreto não é o que ele falou lá não. Eu vou seguir o que está no decreto. Né? Ou do contrário, que as pessoas entram com recurso, vá ao Ministério Público, busque suas defesas, mas o que está constando no decreto da Onda Roxa para nós é que a igreja não é essencial. Então eu sou um cristão, um defensor da fé, mas eu não posso ser incoerente. Eu não posso ser incoerente quando o decreto não contempla especialmente para mim. Então eu tenho que seguir o que o decreto está dizendo. A Luza lá do Pedro Gomes está te parabenizando aí e gostou da ideia de que se apagarem as luzes do aeroporto, o pessoal não vai caminhar. E eu já coloco, mas nós estamos na época da quaresma, luz apagada, tudo escuro, já pensou que a gente está Fortaleza, estou aqui. A gente brinca às vezes, mas a coisa é séria. Mas tem que apagar mesmo. A Luza está te dando os parabéns aí por essa reivindicação do... Último, só para concluir aqui, eu peço à população para que siga nossas orientações. Não adianta nada a gente vir aqui, né, fazer decreto, e isso aí é da consciência de cada um. Não adianta a gente colocar limitações, não adianta fazer decreto, só recolher, a polícia ir para a rua, que se a população não nos ajudar, nós não vamos conseguir ajudar. Então a gente pede encarecidamente aí a toda a população que siga nossas orientações, procure nosso pessoal, se tiver dúvida, nós estamos à disposição. Então é um apelo que eu faço, que se a pessoa não tiver a consciência dela mesma, vai ser difícil ajudar nessa pandemia. Nós estamos aqui defendendo a vida, é isso? Último, e tem como, é o que eu falo direto, tem como, se a gente, igual por exemplo de escola, quando eu falo de escola, é porque eu sei, eu recebo milhares de pais, eu não tenho que pensar só de um lado, não, eu tenho que enxergar o mundo globalizado, eu tenho que enxergar o problema que está sendo causado. Pergunta para Léo quanto por cento que nossa psicologia aumentou. Pergunta para Léo a incidência de crianças que nós estamos recebendo lá com patologias, com crise de ansiedade, com obesidade, com traumas, com solidão. Ou seja, eu preciso enxergar tudo. Eu não vou ficar fazendo discurso aqui partidarista nem classista, não. Não vou ficar fazendo discurso que eu sou 100% a favor eu sou a favor da moderação, mas eu sou a favor da educação. Eu sou a favor da educação. Quando eu falo que eu sou a favor da educação é porque eu posso falar isso, porque o salário dos professores estão em dias, mesmo trabalhando bem limitado, mas estão em dias, as escolas estão sendo reformadas, nunca faltou no meu governo merenda, nunca faltou material pedagógico, nunca faltou respeito com o profissional, ou seja, mas eu preciso pensar no aluno, porque o contexto da educação só existe se existir o cliente. Quando as escolas privadas estão aí falando e reivindicando funcionar, o último, eles precisam funcionar mesmo. A escola privada precisa funcionar. Por quê?
Porque se não funcionar, como é que eles vão ter arrecadação para pagar os funcionários deles? Fica difícil. Aí nós vamos querer, então beleza, o meu está seguro que os profissionais particulares que mandam 70, 80 profissionais embora. Então beleza, vamos demitir todo mundo. Então o caminho não é. Se a escola particular, se ela oferece os meios para garantir, nós temos que caminhar estruturando. Eu não acho certo é funcionar a particular e a pública não funcionar. Os filhos de rico têm aula, os filhos de pobre ficam em casa. O que a prefeitura tem que fazer? Construir esse caminho. É o que nós temos tentado fazer. Nessa pandemia agora, aliás, nesse onda roxa agora, nem particular, nem pública, nem ninguém. É tudo vedado, não pode funcionar nada, porque não é tratado no decreto como essencial. Então nós vamos respeitar da forma que o decreto fala. Mas que nós vamos lutar para que a educação volte, para que a escola pública e a escola privada volte a funcionar em Almenara, você não tem dúvida que eu vou lutar por isso. Com certeza. Olha, nós estamos sempre aqui de microfone aberto para que seja esclarecido tudo isso. E com certeza depois do decreto você vai marcar aqui no programa também para a gente falar mais, discutir mais sobre o decreto, né, doutor Najão? Sim. Ademir, mais alguma coisa aí, Ademir? Eu acho que... Último, eu queria só responder uma pessoa que falou para mim aqui, não acho certo mandar o profissional da educação ir para a escola antes de vacinar. Eu queria só deixar claro uma coisa, vamos colocar na nossa própria, vamos colocar na balança. É certo o profissional do caixa do supermercado, então, lá para frente, atender a Almenara inteira? É certo Dona Maria da banquinha ir lá para o mercado vender para sobreviver para todo mundo? É certo o prefeito, então, ir para o atendimento do gabinete para poder atender milhares de pessoas igual atendo? É certo o secretário, manda o secretário de saúde não estar no posto dele para trabalhar. A gente tem que entender o contexto. O profissional ir à escola, último, você tem uma escola, a escola tem 800 metros quadrados, tem lá 30 pessoas dentro dela. Qual que é o risco que tem nisso aí, último? Eu acho que tem um pouquinho de... nós precisamos buscar a coerência para a gente fazer o peso e o contrapeso. O peso e o contrapeso é esse. É que a gente precisa ir movimentando. É diferente de você mandar voltar os alunos todos e cada sala ter 30 alunos. Isso aí é irreal. Isso não está no nosso círculo, no nosso alvo de atuação. Não está. Mas o nosso alvo de atuação está começarmos a movimentar. A luta que eu faço, quem me conhece sabe, eu tenho insistido na vacinação dos professores. Eu tenho insistido, um país sem educação, um país onde que a educação está relegado à 5ª categoria, aonde que você volta boteco, você volta igreja, você volta feira, você volta mercado, mas você não tem preocupação em voltar à escola, nós temos que questionar que país que nós estamos querendo. Então eu defendo isso, mas eu defendo com moderação e eu defendo com critérios. Então, querida amiga que me mandou uma mensagem aqui, é com critérios que nós vamos fazer isso. Nós não vamos fazer colocando a vida de nenhum profissional da educação em risco, nem de forma leviana. Até porque todos aqueles que são da situação de risco, nossa secretária não forçou barra, não obrigou e não fez com que ninguém voltasse. Muitas vezes nós ficamos naquele prédio ali sem ter, suporte, até da limpeza muitas vezes faltou, porque o profissional da limpeza da área de risco e a gente respeitou isso. Então a gente está respeitando isso com moderação. Pode ter certeza que tudo será feito com muita moderação e com muito respeito. Ok, Ademir. Até a próxima. Então eu encerro o programa aqui com vocês e deixando para a meditação das pessoas no dia em que a Terra parou. Bom dia para vocês.